Vamos começar com o renal. De mofo? Alguém está comendo ovo na sala? Você? Eu senti o cheirinho também, né? Aqui. Olha. Pelo amor de Deus, não. Tá, mas pelo menos que sabe que o ovo tem ovo. Eu quero que ninguém tivesse esse momento, né? Pelo menos eu como mesmo. Não, ele é muito fit. Nossa, ele é muito fitness. Gente, eu quero ser como ele quando crescer. Comer ovo. Cuidado com o meu ovo. Já comi bolo de manhã. O dia incomoda muito. Eu compro para as crianças, né? Eu compro para as crianças. Deus está dando. Ah, bom, eu tomei bastante. Ai, graças a Deus. Então, isso é bullying, tá? Pode gravar. Vou passar mal porque não deixaram de comer meus ovos. Ele só vai comer mais um, só pra... Para rebater. Não toma café da manhã, não? Aí, ela corre 10 km. Mentira. Verdade. Depois ela vai na academia e não gosta. Eu faço 20 Todos os dias. Vai sim. Não, mano, não tem que negar, tem que ser orgulhar. É. E os estudos? Por isso que ela não dormiu à noite hoje. Vou começar a cobrar mais de você. Você tá na prova, você tá na frente, vou ficar assim, olha. Próxima prova, vou fazer isso. Tem tempo, se tem tempo poder correr, se tem tempo poder correr, malhar, crossfit, também tem que ter que estudar. Sempre ela tá dando aula. Para finalizar, último módulo do semestre. Sabe aquele? Depende da essa prova vai estar muito difícil. O quê? Gente, é respiratório e renal. Vai ter exercícios, tá? Já fui avisando, vai ter exercício de gastrometria. Vou passar a gastrometria, você tem que analisar e dizer o que é acidose, alcalose, respiratória, então. Mas tudo isso a gente vai vendo em sala, tá? Vamos ir vendo em sala. E a metodologia é a mesma lá primeiro. A gente. O nosso criminal está programado para quantas aulas? Como? O assunto criminal são quantos assuntos? São quantos dias para fazer? Até o dia da prova. Não, a gente sabia que você não dá aula assim até o dia da prova. Até o dia da prova. 6 de novembro. Falta uma semana, gente. Então são 3 aulas. 3 aulas. Não, são 4. São 4 aulas. 5. 5 na verdade. Nossa, que não é desse tamanho. Ah, é que a prova é quinta. 5 aulas. 5 aulas, Renal. É porque a prova é quinta. O que não vamos ver em Renal? Renal vamos ver. Hoje vamos falar sobre filtração glomerular e regulação do fluxo sanguíneo renal, que é a base, né? É a base. O rim funciona se filtra bem. Se não filtra, não funciona. Pronto, acabou. Tá? A filtração é o primeiro que acontece. Depois vem as funções tubulares, né? Depois vem os túbulos. Lembra o túbulo proximal, asa de Kennedy e tal. Então, o primeiro que acontece é a filtração glomerular. Filtrou bem, aí depois começam todas as funções tubulares. Tanto que eu avalio a filtração glomerular para saber se o paciente está com insuficiência renal ou não. Tá? Eu não avalio funções tubulares, eu só avalio filtração glomerular. Se a filtração glomerular está boa, o rim está bem. Se a filtração está diminuída, ou qualquer situação que cause diminuição na filtração, gera insuficiência renal. Então, a filtração glomerular é o principal, tá? Que é o que vamos ver hoje. Depois vamos ter uma aula só quinta-feira de absorção. Vamos ver o que se absorve, como funciona cada partezinha dos túbulos, tá? O que acontece no túbulo proximal, o que acontece
acontece nessa daquele descendente, ascendente, onde está um coletor. Como funciona a célula, que mecanismo de transporte utiliza. Depois vamos ter uma aula só de regulação da osmolaridade, como é que o rim regula, controla a osmolaridade plasmática, né? Vamos ter uma aula, essa aula de osmolaridade vai junto com regulação eletrolítica, né? Porque regula a osmolaridade, regulando eletrolito, regula a osmolaridade, regulando a quantidade de água, e ao regular a quantidade de água, regula a pressão arterial. Então, tudo isso vamos ver numa aula só. E depois vamos ter uma aula intraglomerular, absorção, osmolaridade e equilíbrio ácido-base. Tá? E depois as práticas. Aula prática. Como é que se produz? Bom, regulação, não está aqui. Eritropoiesis, que é outra grande função renal, já vimos. Quando vimos o glóbulo vermelho, tá? Síntese, produção de eritropoietina para aumentar a produção de glóbulos vermelhos. E a regulação endócrina enquanto glicose, enquanto a. Na verdade, não é, lembra que não é produzida, ela é ativada, sim? Mas ela regula a produção também. Essas funções endócrinas do rim, vamos ver em endócrino, tá? Especificamente numa aula que nós vamos ter, que se chama metabolismo do cálcio. Onde a gente vai ver tudo, né? Todos os hormônios que são a vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio mal chamado vitamina D, que é o colecalciferol, calcitriol e paratormônio. Tá? São os 3 hormônios que regulam o cálcio. Então, isso aqui a gente vai ver em endócrino, tá? Pâncreas também. Pâncreas a gente vai ver em 2 partes. Por exemplo, pâncreas, nós vamos ver função endócrina do pâncreas, insulina, glucagon endócrino, e função exócrina, que é síntese, secreção e excreção de enzima pancreática, bicarbonato digestivo. Então, é normal a gente ver, às vezes, o mesmo órgão 2 vezes em sistemas diferentes. Beleza? Bom, então por que é importante entender isso aqui? Porque qualquer situação, tá? Qualquer situação onde o rim para de funcionar, tem que entender o que ele faz, né? Por que é tão importante essa função de filtração? Porque nas nefropatias, tanto sejam agudas ou crônicas, lembrem que o rim, ele não vai ter, ou as doenças não começam sendo como doença crônica. Toda doença começa sendo aguda, e quando ela não se resolve, ou ela persiste no tempo, ela vira crônica, tá? Se ela se resolve, é uma doença aguda que resolveu, pronto. Se ela não resolver, ela vira uma doença crônica. E a doença crônica resolve ou não? Pode. Eu posso ter uma doença crônica, tipo uma bronquite crônica, que resolve. Se ela falou que está com tosse há 4 meses, ela já tem uma tosse, ela falou que estou com tosse há 4 meses, a tosse dela é crônica. Agora, se eu descobrir qual é o alergeno, a causa da tosse, e eu tratar e resolver, vai curar, tá? Então, não é porque é crônico que agora não, pronto, ela vai morrer com tosse, agora não tem mais nada que fazer, vamos desistir dela, não, tá? Então, doenças crônicas também resolvem, também tem cura. O que dita a cronicidade é o tempo, tá? O tempo, tá? Agudo, no caso da tosse, até 3 meses, mais de 3 meses já vira crônica. Cada patologia tem seu tempo, tá? Mesma coisa recidivante, né? Por exemplo, a repetição, uma infecção, para eu falar que é uma infecção, a repetição tem que ter tanta quantidade de infecções num lapso de tempo, tá? Então, ter tido, por exemplo, 3 infecções urinárias no ano, não, é normal. Agora, se eu tiver 10, não, aí eu posso falar que são infecções urinárias a repetição.
Bom, então isso aqui é importante por quê? Porque o rim precisa filtrar o plasma, precisa, sim? Para quê? Para eliminar todas as substâncias que são sumamente nocivas, tóxicas. Então, quando eu tenho qualquer doença renal, eu vou interromper, vou alterar todas as funções homeostáticas, tá? Uma pessoa, por exemplo, que entra em insuficiência renal, se não for resolvido, ela pode ir a óbito rapidamente, tá? Essas substâncias que se acumulam são tão tóxicas que levam a disfunções homeostáticas que levam à morte, tá? Então, olha só, por exemplo, numa insuficiência renal completa, quando o rim para de funcionar, eu começo a acumular não só, a gente imagina, né, ácido, líquido, sino substâncias como, por exemplo, eletrolitos, como o potássio. O que acontece se acumula o potássio? O potássio, o que o potássio faz no coração? Relaxa. E o coração para. Então, uma hiperpotassemia, colocando potássio no sólido do paciente, faz uma parada cardíaca. Então, a hiperpotassemia é sumamente grave. Sim? Então, a gente vai vendo, vamos ir vendo, tá? Todas as funções renais, como cada uma delas é importante. Só para lembrar, tá? Como foi a parte anatomia de você? Foi boa, né? Abdômen renal? Não. Ah, você não estava falando. Mas não tiveram, quando falou abdômen, você gasto? Eu, na minha professora, não, a gente perdeu Tem que algumas rever. aulas, a gente perdeu algumas aulas. A gente falou 6 aulas, né, mais? Tá. Tem que dar uma relida, sim? Lembrando que os rins, eles são pequenos, pesa 150 gramas. Então é pequenininho, tá? Tem o tamanho de um punho fechado, geralmente, o rim. Então o rim, a gente pensa que, nossa, é um rim, mas o rim é pequeno, tá? É pequeno. Ele mede no máximo 10 Eu vi no nome, mas a professora, ele é duro de mesmo. onde? Eu não sei se é porque tá Morte? se é tava já, mas ele tem essa consistência dele de ser bem durinho. Ele é mais consistente, tá? Mais consistente. Se você quer ver, vai não tive boa prática, você vai na sopa e vê de porco. É o mesmo tamanho, formato, peso do rim humano, tá? Aí pena, corta, abre. Tudo que vocês quiserem ver do humano mais fresquinho, você pede de porco, vai ser igual. Coração também, tá? E o rim é pequeno mesmo, e ele é mais consistente. É um formato perfeito. Tem. Não, Mas tem válvula por cima também, né? Por cima. não, que é a que melhor funciona, tá? A que melhor funciona é o reemplaço valvular de porco. Esse é o que melhor funciona. Tem melhor, inclusive, melhor sobrevida, né? Agora, já tem. Imagina se não vamos fazer. Mas já tem os estudos de clonagem de porco com o mesmo sistema, sabe aquele sistema de histocompatibilidade? Que é o que determina, né? É o sistema de histocompatibilidade, aquele HTL1, que são o que você testa para saber se é compatível. Eles modificam geneticamente para o porco ter o mesmo sistema de histocompatibilidade do humano. Aí todos os órgãos do porquinho servem para você. Mas você tem a densidade da pele, né? Costurar o coração, o braço e o rim. O que mais tem que ver para esse rim? Não, não tem um diâmetro normal. Todos os órgãos. Não, os órgãos vitais,
pulmão, coração, fígado, rim, tem o mesmo tamanho. O consegue ver que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. E o resto acaba a metade. O resto já não é igual, né? Patinha, Dependendo dele, tá vendo quais mais são parecidos. Ele está com preocupação mesmo. É só tais mesmo. Os outros não estão querendo comprar óculos. não, parte genital não é Fica óculos de cor. Você não sabe ficar de óculos. A gente Você vai ver se estão morando no mundo, ficando torto, né? Sim, não por isso. Agora, ali que tem toda a parte ética. A gente estuda monitoramento, mas já foi feito Não, uma coisa é você achar que assim, não vai ser compatível porque são espécies diferentes. Então, como você tem que clonar e modificar geneticamente um corpo para ele ter a mesmo sistema de compatibilidade, já tem toda uma questão ética, moral, né, de modificação, de clonagem, inclusive a parte econômica, porque, né? Eu vi isso em clínico também, né? Agora. Já fez o primeiro transplante, por exemplo, de traqueia. Sim, gente. E vocês acham que isso não é feito já há muitos anos? Né? Na China, faz uns 3 anos. Gente, isso deve ter sido feito. E o cientista que ele alterou geneticamente um embrião. Desse embrião nasceram 2 bebês, né, gêmeos, nasceram gêmeos. E os 2 eram imunes ao HIV. Ou seja, eles inocularam HIV nos bebês para verificar se desenvolveu ou não. Isso foi feito na China. Em qualquer outro lugar do mundo, esse cientista ele não fazia Mas parece- China. Mas parece que não faz muito tempo que eles tentaram colocar o coração de... Para de brincar chinês com a Eles genética. colocaram o coração de um animal no ser humano e não conseguiram. Faz pouco tempo que eu vi um negócio assim. Não foi o coração, foi uma parte. Eles fizeram parte. Os Mas- partes já funcionam, Mas, mas já. mas ele faleceu. É? As válvulas também. Não, a válvula faz muitos anos. Eu falei que a válvula é o que melhor funciona. Nossa. Tem um documentário. Mas enfim, isso aqui vai evoluindo, nossa. A córnea, pele, isso aí já é desenvolvido artificialmente. Osso também, não, estou falando que desenvolvem, né? Porque esse é um pedacinho, não é o órgão. Então isso aí é mais fácil. Né? Pedacinho de pele, a pele, né? O cultivo de pele já tem. Tem pessoas que cultivam de osso também. Bom, eles fazem crescer, né? E aí fracciona. Bom, então esse rim, ele é pequeno mesmo, tá? Tamanho do punho, ele vai ter o ilho, tá? No ilho vai ter sempre o ingresso ali da artéria, a saída da veia, toda a parte linfática, a inervação e a saída dos uretes. Lembrando que o rim tem uma região externa, que é a região da corteza, que dá para ver muito bem. Se vocês lembram da anatomia, na hora que corta, dá para ver perfeitamente a corteza, a medula e depois da medula a formação ali dos cálices, tá? Que vão se juntando até a pelvis renal, daí a saída do urete. Por fora vai ter aquela cápsula fibrosa, sim? E aqui em cima, o que tem aqui em cima, em forma de triângulo? A suprarrenal, tá? Lembrando que nós temos bastante gordura de sustentação ao redor dos rins, que é fundamental para quê? Proteção. Para proteção, para amortecer, tá? Então essa gordura perirenal, como ele é um órgão retroperitoneal, é fundamental para manter no lugar e amortecer. Bom, internamente, então a gente já falou, tem na medula tem as pirâmides, sim, que vão formando os cálices, tá? E
formando ali a região da pelvis e depois a saída dos uretes. A parte anatômica é importante por quê? Porque na clínica vocês vão ver modificações da parte anatômica podem influenciar no funcionamento, tá? Então, qualquer alteração anatômica da posição do rim, qualquer alteração anatômica da forma como o ureter sai da pelvis renal, a posição anatômica de como os ureteres ingressam na bexiga, sim? Qualquer alteração anatômica vai alterar o funcionamento normal do rim e vai levar a alterações, tá? Por exemplo, alteração, acúmulo de urina, né, que acabam causando dilatações, tá? Aumento a predisposição de formar litiasis, tá? Por alteração do fluxo do túbulo, problemas de refluxo, né, que podem causar maior incidência, sei lá, de infecção urinária, tá? Então, quando se for ver isso clinicamente, quando eu vou lá olhar, pesquisar funcionamento renal, sim, sempre vai ter que ter o olhar anatômico. Isso aqui em tudo, tá? Em tudo. Então, a anatomia é importante conhecer bem. A gente já viu isso em cardio, tá? É importante conhecer a anatomia. A gente já viu isso em respiratório, sim? Eu tenho que conhecer bem a parte anatômica para entender o funcionamento e renal, mesma coisa. Por isso que eu sempre falo, se você percebe que a anatomia não está muito boa, vai lá e reforça, sim? Porque toda a estrutura anatômica é fundamental para entender o funcionamento. Esse rim, tá? O rim, ele utiliza quase um quarto do gasto cardíaco, tá? Ou seja, entre 22, tem literatura que fala 25% de todo o gasto cardíaco é utilizado pelos rins. Ou seja, tem uma altíssima taxa de utilização. Isso diz que o rim tem um fluxo sanguíneo muito elevado. Um órgão desse tamanho, tá? Utiliza um quarto do gasto cardíaco. É altíssimo. E que temos que entender? Que ele também... Fluxo sanguíneo renal. E esse fluxo sanguíneo renal é totalmente diferente de outros órgãos. O que é normal acontecer na circulação? Eu vou ter sempre a artéria principal que ingressa no órgão, ela vai se ramificando, tá? Vai chegar no leito capilar, seria toda a região dos capilares, e daí seria o quê? Isso, então tem artéria, arteriola, capilar, a vérula e a veia, ou não? Estuda isso. Agora, nos rins é totalmente diferente. Nós vamos ter dois leitos capilares com no meio um sistema de arteriolas. Isso aqui é fundamental para poder regular o fluxo sanguíneo glomerular, para poder controlar minuciosamente de perto a filtração glomerular e depois para poder ter uma boa reabsorção e secreção nos túbulos, tá? Então, como acontece isso aqui? Nós vamos ter o ingresso da artéria renal, ela vai se bifurcando, ele vai dando todas as arteriolas até chegar na arteriola. Qual é a arteriola? A arteriola aferente. Então, a arteriola aferente é o que vai chegar no glomérulo. Dessa arteriola aferente, nós vamos ter aqui o glomérulo e vamos ter a saída da arteriola eferente. Então, aqui seria a arteriola aferente e aqui a arteriola eferente. O que acontece aqui? Nós vamos ter depois da arteriola eferente um sistema de capilares que vai estar ao redor dos túbulos, sim? Porque lembre que do glomérulo vai sair todo o sistema tubular. Começa aí pela cápsula de Bowman, tá? Tem um túbulo, vou fazer curtinho, né? Mas não é curto, é bem. O túbulo
proximal, sim? Daqui vem a porção mais grossa, depois a porção mais fina, tá? Asa de Henle, o túbulo distal, que seria a asa de Henle, e depois vem o túbulo, o coletor, né, que vai coletar todos os túbulos distais. Lembram disso aqui? Anatomia? Tá. O que acontece aqui? Esse sistema da arteriola eferente vai dar depois, sim, todo um sistema de capilares que vai estar rodeando essa asa de Henle, sim? Eu fiz assim porque são sistemas capilares, tá? Com fluxo sanguíneo ao contrário, nós vamos ver isso na proximal. Mas o fluxo aqui dentro é para lá, no túbulo, e o fluxo no capilar é para lá, tá? Daqui vai sair o quê? Daqui vai sair depois, né? Depois do capilar, vai sair o vaso, as vênulas, que vão formar venas interlobularias, se formam, blá blá blá, vai sair a vena renal, tá? Esses capilares peritubulares são os famosos vasos rectos, porque eles acompanham certinho a asa de Henle. Vamos ver por que é tão importante ter dois sistemas capilares. Mas percebem que é totalmente diferente. Nós vamos ter dois leitos capilares com uma arteriola eferente no meio. Bom, então olha só, tem que fazer esse repasso. Aqui está errado, não é eferente, é aferente, tá? Tem que fazer a correção ali. Aferente. Arteriola aferente, glomérulo eferente, capilar peritubular, que é aqueles vasos retos, e depois vai solidificando até formar a vena renal. Ali está errado, interlobulares, artérias interlobulares. É interlobulares. Artérias, acho que veio, a esse veio para cá. Artérias. Esse, artéria, daqui em cima, artérias. Tá bom? Bom, então, olha só. Só no rim que tem esse sistema circulatório diferente, onde o leito capilar está unificado com uma arteriola que de novo forma o leito capilar até depois iniciar com o sistema venoso. Qual é a grande diferença? Esse sistema capilar do glomérulo vai ter vou apagar aqui para não dar confusão depois, esse sistema capilar do glomérulo vai ter uma pressão hidrostática muito superior à pressão hidrostática que normalmente nós temos no corpo. Lembrem que vimos isso em circulatório, vimos de novo em respiratório. Qual é a pressão hidrostática sistêmica dos capilares? Em torno de 17, 20 milímetros de mercúrio. Qual é a pressão hidrostática do pulmão? Do capilar pulmonar? 7, sim? Qual é a pressão hidrostática do glomérulo? Daqui, do capilar glomerular? É altíssima, tá? Em torno de 60 milímetros de mercúrio. Tem nível a partir de 55. Mas é 3 vezes, é muito, é 3 vezes maior que a pressão hidrostática de qualquer outro capilar sistêmico. Isso por quê? Eu sempre gosto de dar o exemplo. Pense que o capilar glomerular é como se fosse como se chama aquele para você coar? Tipo um escorredor, mas aquele Peneira. tipo uma peneira, né? Como se fosse uma panela cheia de buraco. Sim. É? Cada um, né? Por isso que eu falo, cada um chama de um jeito diferente. Em espanhol é colador. Coador. Então, o colador, em espanhol, coador, né? Como se fosse uma panela com um buraco grande, tá? Porque a peneira acho que é mais fina, a peneira, ou não? Né? Então, aquele colador grande tem um buraco grande, porque o capilar glomerular é assim. Ele é muito permeável, tem um buracão, tá? O que acontece? Aquela
aquele grande coador, que é o capilar glomerular, ele precisa coar e coar muito rápido e coar grandes quantidades, sim? Então, por que tem que ter uma pressão hidrostática elevada? Para ter pressão. Quando vocês vão fazer tipo um suco, por exemplo, alguém já fez suco de abacaxi? Sim. Um suco de alguma coisa. Você faz bota no liquidificador com água, daí vai no coador e cai rápido o suco, não. Aí faz o que para sair mais rápido? Aperta, você pega uma colher e começa a apertar. Então você gera pressão para aumentar a filtração, tá? O mesmo acontece no glomérulo. Então essa pressão hidrostática força, né, desde dentro capilar a saída de líquido para fora, tá? Então eu preciso ter essa pressão elevada para poder coar, para poder filtrar grandes quantidades de líquido, tá? Então, essa pressão elevada assegura uma filtração rápida. Já depois, nos capilares peritubulares, tá? Daqui para frente, quando vai descer nos vasos reitos, a pressão hidrostática cai drasticamente. De 60 cai para uns 13 milímetros de mercúrio. Sim? Por que aqui então baixa a pressão? Por que aqui, vou fazer aqui de novo, mas sem tanta... Porque os capilares peritubulares, aqueles que acompanham, né, aqui ao redor, por que ele tem uma pressão tão baixa? Porque aqui eu vou ter, daqui em diante, vou ter uma grande quantidade de reabsorção. E tudo que eu reabsorver tem que passar para o capilar, tá? E se eu tiver aqui uma pressão hidrostática elevada, não vai entrar nada, né? Nada. Então eu preciso fazer cair o máximo possível a pressão hidrostática no capilar, para que para eu conseguir ir reabsorvendo e esse produto da reabsorção passar rapidamente, tá? Já me adiantando, né? Quanto vocês acham que é aqui a filtração glomerular? Quanto é? Vou fazer outra pergunta, né, para orientar. Quanto é o volume que a gente faz xixi? Qual é o volume de urina normal por dia? Uma pessoa, num adulto que toma 2, 3 litros de água por dia? É? 2, 3 litros. Vou fazer uma pergunta, vou perguntar de novo. Eu só elimino água pela urina? Não. Eu elimino pelo suor? Defecação. Suor e respiração é a mesma coisa, né? Eu elimino suor, urina. Tá, mas estamos falando mesmo. Suor, urina, o que mais? Como? Respiração. Fezes, claro. Entra seco e sai molhado. Eliminar assim. A taxa de filtração é igual à produção de Faz muito tempo. Não é? Por isso que aí que eu quero chegar. Tá, que mais? Qual é a outra forma que eu elimino? Que é a mais perigosa quando tem febre, porque eu não percebo. Que é evaporação. Por evaporação, eu elimino a água. Não é muita quantidade que eu elimino, mas se eu estiver, por exemplo, num estado febril, a minha taxa de eliminação por evaporação aumenta muito, porque o paciente com febre se desidrata assim, muito rápido, tá? Principalmente idoso, porque idoso tem pouca capacidade de reter líquido, tá? Um idoso, um dia de febre, pronto, já desidratou, fez insuficiência renal, já está tudo errado. Então tem que sempre lembrar que eu perco líquido, né, por evaporação, que é aquela quantidade que eu não percebo. São perdas insensíveis, que é pela respiração e por evaporação de pele. Insensíveis por quê? Porque eu não percebo. A lágrima, que a Bárbara tem que chorar bastante, né, a lágrima, o suor, fezes,
eu vejo, consigo quantificar. Então, vou perguntar de novo. Para um adulto que bebe uns 2, 3 litros de água por dia, qual é o volume de urina normal? Entre 1.500 e 3.000. Isso, entre 1.500 e 2.000. Se eu tomo 3 litros de água, eu não vou urinar 3 litros de água, tá? Porque eu tenho outras vias de perda de volume. Então, o volume de urina normal, fisiológico, seria entre 1.500 e 2.000. Excelente. Esse seria o volume normal. Agora, qual é? Posso urinar menos que isso? Até quanto eu considero normal urinar? Menos daquele valor já é menos, o valor mínimo. É? 500, menos do que isso, tipo, se o paciente urinar 300 ml, eu já digo que o paciente está em insuficiência renal, tá? No caso, aguda. O paciente vem aqui ao consultório e fala, eu não urinei nada hoje, quanto tu urinou? Só isso aqui, né? Quando faz balança aí, 300 ml, 200 ml já é insuficiência renal. Profe, mas tu não avalia nada. Não. É quantidade de urina que vai dizer, né? A filtração glomerular. Por que está urinando pouco? Está filtrando pouco. Às vezes eu estou pouco, eu faço tanto xixi que deve ter água dele. Eu posso urinar mais de 2 litros? Posso. Posso urinar 10 litros? Posso. Se chega um paciente chega em anasarca, né? Paciente com insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, chega edematizado e eu boto diurético, posso fazer ele urinar 10 litros, 15 litros? Posso, tá? Posso. Eu posso. Agora, não é problema o rim funcionar demais, o problema é o rim funcionar de menos. Quando o rim para de funcionar, ele morre, tá? O rim não pode parar de funcionar. Quando um glomérulo parou, já era, morreu. Não vamos ver que nós temos 2 milhões de glomérulos. Temos para bastante tempo, né? Para viver muitos anos. Mas cada vez que eu judio no meu rim, eu mato glomérulos e eles não voltam. Lembra que o glomérulo não se reconstitui, ele não se recupera. Existe uma quantidade máxima de água para beber por dia? Isso a gente vai falar uma aula, né? E na aula é balanceístico, mas você pode causar alterações, né? Por excesso de ingesta de água. 35 Alterações ml por quilo eletrolíticas. de corpo. Claro. 35 ml por cada quilo que você come. Aí a pessoa de 70 quilos tem que beber 2 litros mais ou Depende menos. também da atividade física. É mais ou Quem faz menos atividade também. física é 50 Como? Mas o normal, uma pessoa tem 35. Sim, são malformações de monorrênio. Chama Uma casa monorrênio do rim. Normal. Normal. Se pode viver normalmente, a pessoa não vai perceber nunca na vida. Geralmente o monorrênio você acha, sabe? Você acha por acaso, num controle, num check-up, vai fazer um ultrassom, né? Olha só, nossa, só tem 30 anos, nossa, só que qual é o problema? Só tem um. Exato. É? Natural, sem ter desenvolvido. Sim, se chama monorrênio. A pessoa que nasce, inclusive o rim pode acontecer de você nascer com um rim maior do que o outro, pode acontecer de nascer com rins fusionados, são transtornos embriológicos, pode acontecer com o rim nascer na pelvis, você pode ser monorrênio, ter um rim com 2 pelvis, com 2 uréteres, tudo pode acontecer. Tem uma questão de sobrecarga, assim. Não. Mas como eu falei, eu só tenho um. Você tem que cuidar muito, né? Como a professora disse, cada vez que você voltar, a pessoa apresenta de novo. E quando faz o transplante de rim, eles não retiram o rim, né? Eles só adicionam, né? Faz um transplante de rim. O que está morto, eles retiram ou não? Geralmente eles retiram. Aí já depende do caso. Tem uma
ótima pergunta, depende do caso. Mas ele tem que fazer a. É porque eu vi um caso, Mas assim? Eu acho que é que ele não está morto completamente, mas não fazer totalmente, então a pessoa ficou com 3 rins. O transplante foi feito, ele adicionou um rim. Sim, mas geralmente eles retiram. Geralmente eles retiram porque tem que fazer anastomose de todo o sistema vascular, do sureta, não tem que isolar. Professora, a minha empatia que ela fez em hemodiálise com 12 anos. E ela voltou ao normal depois de 12 anos fazendo hemodiálise. Hoje ela não faz nada mais. Sim, como eu falei, por ser a condição crônica pode, mas assim, ela fica com uma insuficiência renal crônica. Claro. O rim, então assim, o rim foi ajudado um tempo. Ele está funcionando, ok. Sempre, aliás, ele já funcionava, né? Mas ele é uma paciente insuficiente renal crônica, ela vai ter que cuidar sem rim a vida inteira, né? Mas ela fazia hemodiálise toda semana, ela não faz hemodiálise mais. Sim, e hemodiálise porque você faz hemodiálise quando o rim morreu? Não. Você faz hemodiálise para deixar o rim descansar por X situação e você manter todas as suas funções homeostáticas, níveis estáveis de eletrolito, eliminar o excesso de creatinina, de ureia, né, de ácido úrico, todas aquelas substâncias que o teu corpo eliminar fármacos, tá? Então, a hemodiálise aí ela estava fazendo para manter uma homeostase, não porque o rim estava morto ou tinha parado. A senhorinha já sabe dar uma dobra, Hemodiálise é complicado. Mas enfim, mas olha só, a gente tem que entender, não vamos ver isso, tá? Como é que vai ser produzido, aliás, vamos ver agora na quinta, como é que essa pressão hidrostática aqui vai favorecer o processo de reabsorção tubular. Bom, voltando à pergunta que ninguém falou ainda. Quanto que é a filtração glomerular? Quantos litros eu filtro por dia? 1,5 litros. É? 100% do sangue que passa é filtrado, mas passa litro por minuto. É o valor do gasto cardíaco. Entendeu o que eu raciocínio? Não. Assim, tu falou que o gasto cardíaco, desculpa, e ele filtra 1.100 ml por minuto. Mano, eu falei. Ah, sim, lá atrás. Isso. Se ele filtra 100% do sangue que passa por ali, Não é mesmo? É 125, aliás. Então, a taxa de filtração glomerular por dia. Quantos litros você sabe que filtra por dia? Litros. Não, estamos falando de uma pessoa, um adulto normal que toma 1,5 litro de água por dia. Quantos litros vão passar pelo rim por dia? Vai passar. Quantos litros vai não passar? Não passar pelo rim. Quantos litros ele filtra? Quantos litros entram aqui pela cápsula de Bowman para o túbulo por dia? Quanto vocês acham? 10, 15? Mas se ele toma 2 litros, tem como. Você filtram 180 litros por dia. Fazer um dentro do dia? mas muitos alimentos. 180 litros por dia. Mas eu não tenho 180 litros, mas seu sangue passa e passa e passa e passa e passa e passa e passa. E cada vez que passa, filtra, reabsorve e volta para o sangue. Passa, filtra. Pense que isso aqui, tipo o garimpeiro, meu nome? É uma joia isso aí, não sei, né? Tipo garimpeiro. Quando o garimpeiro vai procurar o ouro, né? Ele vai procurar ouro, um pedacinho de ouro desse tamanho. Mas ele filtra grande quantidade de água. Ele pega grande quantidade de água e faz aquilo 1 milhão de vezes até tirar um pedacinho de ouro. Pensa que no rim é a mesma coisa, tá? Ele tem que filtrar grande quantidade de água para ir tirando aos pouquinhos a creatinina, para ir tirando aos pouquinhos a ureia, para ir tirando aos pouquinhos
tudo que meu corpo não precisa e que faz mal, tá? 180 litros. Mas é um valor fixo ou depende da Sim, quantidade de gestão? 180 litros por dia. Você tem escrito aqui lá em cima o PVC, que diz que... Não, essa é a utilização do fluxo sanguíneo com respeito ao gasto cardíaco. Agora, quanto vai ser filtrado? Uma coisa é o fluxo sanguíneo renal e outra coisa é quanto vai ser passado para o túbulo. Então, vendo a diferença? Quanto líquido passa dos túbulos renais? Para cá, quanto líquido vai passar do capilar para a cápsula do Bowman e entrar nos túbulos? 180 litros por dia. Bom, isso aqui é importante por quê? Porque, olha só, gente, então, tem uma noção de quanto? É muito! 180 litros, é muita quantidade. Então, esse glomêrulo vai funcionar muito bem, tá? Então, apesar de que a unidade funcional, a nefrona, está formada por que a nefrona? Por tudo, a nefrona está formada pelo glomérulo, está formado pelo túbulo contorneado proximal. Olha onde sai o proximal, aqui, né? Proximal, asa de pele, será para porção gruesa, porção fina, porção gruesa, ascendente. Depois vem o distal. A gente vê o distal sempre pequenininho, mas o distal é compridão também, os dois são, proximal e distal. E depois o coletor, todo isso aqui, glomêrulo e todo o sistema tubular forma parte da nefrona, tá? Como eu falei antes, 2 milhões de nefronas. Mas no caso da insuficiência renal, o que perde é o glomérolo da Exato. A insuficiência renal é quando eu filtro menos do que isso. Insuficiência renal tem a ver com a taxa de filtração. Sim, é quem filtra. Quem filtra é o glomêrulo. A filtração não é aqui. A filtração é só no glomêrulo, tá? Então, por isso que eu estou insistindo, tá? O que mexe, o que movimenta tudo é o glomêrulo. Eu posso ter alterações aqui na absorção? Posso, mas não vai afetar, tá? Para qualquer situação que afete minha taxa de filtração glomerular, vai mexer na função renal. Você entende? O rim não regenera. Então, esses 2 milhões, né, que eu tenho, 1 milhão no máximo de cada lado, eu vou perdendo normal com os anos, né? Vou perdendo com traumatismo, vou perdendo com desidratações, vou perdendo com uso de medicamento, vou perdendo com infecções. Alguém aqui já teve infecção renal? Pielonefrites? Não urinária, né? A pielonefrite já é mais grave, né? A desidratação grave também, sim? Qualquer processo de desidratação acaba com as nefronas, tá? Por quê? Porque faz cair muito o fluxo sanguíneo glomerular e isso acaba matando nefronas. Essas nefronas, então, esse glomêrulo da nefrona está coberto por essa cápsula de Bowman. Qual é a função da cápsula de Bowman? Nenhuma. A função da cápsula de Bowman é só receber, tá? Só receber. Se eu tenho uma panela cheia de buracos, né, que é o capilar, e embaixo tem outra panela em forma de funil. Imagina que embaixo tem uma panela com funil. Na cápsula de Bowman não tem nada, é uma cápsula. Não tem células que vão secretar a cápsula verde, não tem absolutamente nada. É um espaço que está cobrindo o capilar, recebendo tudo que está sendo filtrado e enviando pelo funil para o túbulo. Daqui em diante que começa a festa. Daqui em diante que vou começar a ter todos os processos tubulares de reabsorção, né, de secreção. Mas daqui para trás, na cápsula mesmo, não tem nenhuma função, tá? É só
um espaço, né, que vai receber o líquido que está sendo filtrado. Só isso. Dali, então, vai ir da cápsula de Bowman, vai ir para o túbulo proximal. Depois aí a Sassa de Kenner, nós vamos ver, quinta-feira, como é que acontece os processos, tá, tubulares, parte por parte. O que é importante entender? Que nós vamos ter nefronas que vão ser da corteza, que são nefronas curtas, sim? E vamos ter nefronas que são justamedulares. Por quê? São nefronas que se iniciam na corteza, no limite entre a corteza e a medula, e que a asa de Kenner penetra em profundidade na medula, tá? Essas nefronas justamedulares, que são a minoria, tá? É o que temos de menos, são as responsáveis para regular volume e eletrolitos, tá? Então vamos ver isso na aula de regulação da osmolaridade. Olha ela reclamando aqui do homem comendo fandango, né? Para mim o fandango é pior. Nossa, deixa um cheiro, Cheetos então. Eu não deixo meu filho comer Cheetos no carro. Aquele gente, pelo amor de Deus. Não, fede, né? É? É gostoso. É, a quantidade de glutamato, né? Que tem. Professor, essas glomerulares, elas são responsáveis por quê? Pela regulação hídrica e de eletrolitos, de volume, tá? Por quê? Vamos ver agora pelo fato de ela penetrar na medula. Quando eu quero regular eletrolitos e volume, principalmente volume, eu vou mudar a osmolaridade da medula para aumentar a reabsorção de água. Sim? Isso é possível somente nas nefronas que penetram na medula. Tá? Vamos ver isso na aula de osmolaridade. Mas é importante entender que temos dois tipos de nefronas. As nefronas da corteza, que são curtinhas, tá? E as justamedulares, ou juxta, também vem com Y e X, podem achar elas assim no livro, tá? Assim, justamedulares, tá? Essas são nefronas que iniciam ali no limite, porém a asa de Kenner penetra, é medular e penetra, é longa, tá? É 2, 3 vezes maior do que as outras asas de Kenner. Bom, quanto que a nefrona da glomerular é responsável pela regulação hídrica? sim. A cortical é responsável pela. Não, é a normal. Mas quando eu quero, vamos fazer assim, não quero me adiantar, né? Isso aí. Mas quando eu quero, por exemplo, no processo de desidratação, você vai lá correr janeiro no sol, 2 da tarde, né? O que acontece? Você acaba transpirando, você acaba perdendo muito volume. Aí você chega em casa, passa um tempinho, você vai fazer xixi, como que é o xixi? Amarelo, como ele concentrado. Por que você concentra urina? Quem é responsável pela pessoa de concentração da urina? Essas nefronas. Por quê? O que elas vão fazer? Elas aumentam a osmolaridade no processo, nós vamos ver um processo associado à secreção de hormônio antidiurético. Mas o que é feito? É feito um aumento da osmolaridade da medula renal, do interstício. Para quê? Para aumentar a reabsorção de água. Tá? Então, o que acontece? Eu tento tirar o máximo de água possível dos túbulos para concentrar a urina. Para que? Para essa água voltar, né? Como eu tenho todo esse capilar, para essa água voltar rapidamente para o meu sistema circulatório e tentar poupar líquido. Tá? Se eu estou com pouco líquido, porque eu estou desidratado, o corpo vai pensar, ué, não vou fazer urina, né? Vou tentar fazer o mínimo de urina possível, bem concentrada para poupar água. Quem faz isso são essas nefronas. Esse aqui não pode, por que não pode? Porque esse processo de concentrar os íons na medula, tá? Os eletrolitos na medula, só acontece com a asa de Kenner que chega
Como? Porque a diminuição é a diminuição do líquido, né? O aumento da urina é. Se tiver pouca, você beber pouca água. Eu estou desidratado, eu concentro a urina para colocar líquido. Agora, se eu estou hidratado normal, É por isso que a urina fica bem escura, né? fica bem escura. Sim. Foi sempre a questão de desidratação, tá? Se a urina é escura, é porque tu está com pouca água. A urina não tem que ser escura. Mas alguns remédios, medicações também fazem Não, isso. bom, Mas aí realmente sim. Então assim, a urina tem que ser, qual é a cor normal da urina? Físico-quimicamente falando, laboratorialmente. Isso, âmbar, amarelo âmbar. Essa é a cor que tem que vir no laudo laboratorial, né? Amarelo âmbar. Qual que é a cor âmbar? É aquela cor amarela quase transparente, do âmbar mesmo. Aquela cor amarela quase transparente. Então não é incolora. A urina tem que ter uma leve coloração amarela quase transparente. Se a urina vier tipo água da torneira, porque tu está tomando muita água. Mas tudo bem, o rim elimina. Agora, a preocupação é quando ela começa a vir amarela, tipo da cor do casaco. Quando eu bebo muita cerveja, pode ter espuma. Vai espumar. Sim. Bom, que não é normal, vamos ver hoje por quê. Bom, então olha só. Vamos ver que no rim, e isso aqui é fácil entender, porque acontecem somente 3 processos nos túbulos, tá? Não vamos ter 3 processos. Um processo de filtração glomerular, que é o principal, onde eu vou filtrar 180 litros por dia. Filtração. O rim funciona bem, filtra bem. O rim parou de filtrar, insuficiência renal, tá? E o motor. Eu preciso filtrar para enviar toda essa quantidade de líquido e eletrolito nos túbulos. Qual é o segundo processo? Pronto, eu filtrei. A filtração é aquela panela com furo que passa tudo, quase tudo, a gente vai ver agora. Quase tudo passa por ali. Filtrou. O que acontece depois? Vem o arrependimento. Qual é o arrependimento? Eu filtro 180 litros, mas eu não faço xixi 180 litros. Quanto que eu faço de xixi? Então, quanto que é a reabsorção de água? Gente, eu reabsorvo 178 litros. É muita reabsorção, tá? Então, o processo de reabsorção, tem até um slide que é quantitativamente o maior processo depois da filtração glomerular, ou não? Quantitativamente, filtro 180, mas reabsorvo 178 litros. Então, esse processo de reabsorção é fundamental porque ali eu vou reabsorver junto os eletrolitos, tá? Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, sódio, principalmente o sódio. E nós vamos ver, por último, né, que eu vou ter outro processo, que é bem piquitico, que é o menorzinho, que é o processo de secreção. Como assim, prof? Nós vamos ver que a maioria dos eletrolitos eu vou reabsorver. Eu filtrei tudo e depois vem o arrependimento. Não, pera, calma. Eu preciso ainda desse, preciso mais, eu preciso um pouquinho, Então, quanto que é a reabsorção? Não faço ideia. Tem como medir a reabsorção? Não tem como, tá? Então, a reabsorção depende do momento, da hora, da minha alimentação, da minha atividade física, quanto que meu corpo está precisando. Aí eu vou reabsorver. Agora, a secreção acontece quando eu filtrei, eu não reabsorvi tudo porque eu estou tendo excesso e ainda assim, não, reabsorvi 100, eu preciso eliminar esse 100. Peraí, está sobrando ainda tem muito no sangue.
Então isso secreta, tá? Quando ainda tudo que eu filtrei, eu estou tentando eliminar, não é suficiente eu secreto. O que eu secreto? Ácidos, bases e potássio, tá? São as substâncias que eu vou secretar. Então, quando eu tenho um excesso, aquilo que eu, ácidos orgânicos, bases, substâncias alcalinas e potássio também. Por isso que o diurético da câmara secreta muito potássio. Secretam, sim, mas tem o diurético poupador que ahorra potássio. Exato, tá? Não vamos falar disso aí. Aliás, a aula seguinte é um pouco chata, né? Porque vai ver cada, tipo, túbulo proximal, o sódio se absorve por transporte, por difusão, a água por ósmose, o potássio. Tem que ver segmento por segmento o que se absorve, como funciona. Porém, aquilo é a base da farmacologia. Isso é a base da farmacologia, tá entendendo? A glucose, ela é reabsorvida ou ela também sai? O quê? A glucose. Já chegamos lá. Calma aí. Bom, então entendimos os 3 processos. Então, olha só, eu vou ter aqui, eu gosto desse slide, que aqui mostra a filtração, acho que não está no de vocês. Esse aqui mais atualizado, mas é o mesmo, né? Nós temos um processo de filtração, temos reabsorção, que é o que mais acontece, estão vendo aqui? O que mais vai acontecer é reabsorção, e se precisar, eu vou ainda secretar, se precisar. Finalmente, o que sobra é o que eu vou excretar. Mas a expressão você pode dizer que é um problema na reabsorção ou reabsorção na secreção? Problema? É um problema. Não, a excreção é a urina que forma. Não, a excreção é a urina que você está formando. A urina que você forma é produto de um processo de filtração, reabsorção e secreção. Aí você forma a urina. A secreção é um problema de reabsorção e filtração ou só de filtração? Como? A secreção que nós temos é um problema? Não. Não. A secreção também não. A secreção. Não, nada é problema. Tudo são processos fisiológicos normais. Mas vamos fazer de conta que você filtrou 100 moléculas. Estou dando um exemplo tosco, né? 100 de hidrogênios. Mas ainda assim tu está tendo uma sobrecarga de um hidrogênio em sangue. Então eu não só vou eliminar esses 100 que filtrei, senão que ainda vou secretar um pouquinho mais. Esse processo, olha que legal, você vai ver isso. Esse processo de você aumentar a secreção, você precisa converter ácido carbônico em bicarbonato de hidrogênio. Se eu aumento a secreção, se eu secreto, olha que legal, se eu secreto hidrogênio, eu preciso formar também bicarbonato. Esse bicarbonato vai para o sangue e aumenta a secreção. Por isso que o bicarbonato do sangue aumenta na acidose, porque está aumentando a secreção do hidrogênio. E é fisiológico, não é problema. Mecanismo compensatório, né? São mecanismos compensatórios, tá? Então, a produção, isso aí tu está fazendo o tempo inteiro, o tempo todo. Ricardo, o tempo todo a gente faz isso. Quando você vai ler um litro de coca, então aumenta a acidez. A mim me gusta. Quem não lhe gusta uma coquita? Não. Qual o problema? Que sua fonte de hidratação seja coca. Tá ruim, né? No Paraguai você vai aprender a tomar tererê. Cara, não tem coisa melhor. Não tem coisa mais saudável que isso. Não aprenderam ainda a tomar tererê? Como que não gosta? Eu acho refrescante. Gente, não tem coisa melhor. Mas tererê, não, tererê tu tem que personalizar teu tererê no teu gosto. Tu tem que personalizar o tererê pro teu gosto. Aí tu tem que achar a erva do teu gosto. Aí tu tem que achar o ponto da temperatura da água do teu gosto. Tu tem que achar os aditivos. Eu gosto da água com suco de limão. Você coloca na água limão bem gelada, aí tem ervas. Nossa, tem as ervas. Aqui não se consegue. Sim, mas tem as ervas. Tem no Brasil? Não. A
erva. Como se chama? Aquelas são ervas para tererê. Mate? Composta. Erva composta? Nossa,